Nós vamos ler, irmãos, em 1 Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todas? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Senhor Deus e nosso Pai, glorificado seja, Senhor, o teu santo nome. Nós te louvamos, ó Deus, por essas palavras que tu, Senhor, mencionaste através do apóstolo Paulo, mediante a obra do teu Espírito, ó Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós queremos agora, Pai, te suplicar que tu venhas ao nosso encontro, ó Pai Santo, com a tua palavra. Que tu, Senhor Jesus, tomes o teu lugar neste púlpito, Pai, para suprir, Senhor Deus, a nossa necessidade. Tu sabes, ó Pai, das necessidades da tua casa, do teu povo. Nós somos, Senhor, ovelhas do teu pasto. Bendito seja, Pai, o teu santo nome. E toda honra e toda glória a ti sejam dadas unicamente, ó Pai, em nome de Jesus. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele nos lembra a unidade orgânica da igreja. E é interessante nós observarmos, irmãos, que nós muitas vezes usamos certas palavras em linguajar comum, mas elas têm às vezes um significado um pouco mais profundo, elas têm às vezes um significado que vai além daquilo que cotidianamente nós entendemos e usamos. Aqui mesmo, quando nós falamos em unidade orgânica, vem à mente a palavra organização. E essa, sem dúvida nenhuma, é uma palavra que nós estamos acostumados com ela. Nós chamamos de organização desse tipo, falta de organização, e muita coisa se entende através dessa palavra. Mas no sentido em que o texto aqui nos traz o assunto, ele fala de organização no sentido de organismo, e organismo como um conjunto de partes que tem um objetivo e tem um sentido. Essa unidade da igreja, apesar da diferenciação dos diversos órgãos, é algo que precisa ser compreendido por nós, porque senão, quando nós olhamos simplesmente a igreja como um todo, nós podemos às vezes nos esquecer das particularidades, das características individuais de cada um dos seus segmentos, ou de cada um de nós que compomos esse corpo. Uma expressão interessante é aquela que afirma que muitas vezes a floresta esconde as árvores. Parece estranho se dizer isso,
Mas quando às vezes nós fixamos o olhar apenas na floresta, que é um conjunto de árvores, nós deixamos de olhar individualmente cada uma das árvores que estão dentro desta floresta. Nós podemos às vezes também, irmãos, olhar para a igreja como um todo e ver apenas um conjunto de pessoas e não termos ideia da individualidade de cada um que compõe esta igreja. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, em absoluto, nenhum de nós é igual. Não é igual nem por nós mesmos, pelas nossas definições, como também não é igual segundo o Senhor é capaz de olhar e de ver. Porque é espontâneo, porque é verdadeiro, porque por uma forma que nós não entendemos muito bem, nós amamos os nossos irmãos. Uma vez uma pessoa me disse que o amigo é uma pessoa que nos conhece profundamente e mesmo assim gosta da gente. Isso na igreja tem que ser mais. Nós temos que conhecer muito cada irmão e amarmos esse irmão ainda mais. Às vezes, irmãos, isso não acontece. Às vezes pode até acontecer que nós tomamos conhecimento de algum problema, alguma particularidade estranha da vida de um irmão e irmã, e começamos a aumentar isso, e nós passamos a falar coisas que depois de um certo tempo descobrimos que nem verdade era. Infelizmente, irmãos, isso pode acontecer mesmo na casa do Senhor. Mas esse texto de Paulo aqui aos Coríntios, ele mostra a afinidade, ele mostra a maneira pela qual cada uma das pessoas está ligada uma à outra, e a ligação, o que faz isso é o objetivo. Nenhum sistema, nenhum processo, nenhuma organização existe sem que tenha um propósito. Qual o propósito de uma organização do crime? Hoje fala-se do crime organizado. São pessoas que desempenham tarefas e o somatório de todas as tarefas produz um resultado que é isso que eles querem. Uma coisa desorganizada para nós às vezes é bagunçada. Mas no sentido em que nós podemos observar aqui, a igreja do Senhor, ela é uma organização criada pelo Mestre, criado pelo Pai. Por isso ela é perfeita. Irmãos, e não adianta ninguém falar mal da igreja do Senhor, porque ela é santa e ela é perfeita e ela é lavada no sangue de Jesus. Porque cada um de nós é conhecido pelo Senhor e Ele nos conhece profundamente, mesmo assim nos ama. Porque para Deus cada um de nós é precioso, cada uma das irmãs é preciosa, cada criança é preciosa. E não compete a nós julgar o nosso próximo e nem aceitar as acusações de Satanás de que nós não somos nada. E também não há justificativa nenhuma para nós ficarmos sem fazer nada, porque Deus, na sua sabedoria eterna, Ele viu em nós alguma coisa e Ele falou: eu quero essa pessoa. Cada um de nós é conhecido de Deus desde a eternidade. Cada um de nós foi comprado com o sangue de Jesus por um propósito. Cada um de nós tem uma missão. Mas, irmãos, quando nós começamos a pensar em missão separados uns do outro, isso não nos leva a nada. É preciso que nós tenhamos a compreensão daquilo que estamos fazendo. Tem uma historiazinha que é contada, principalmente em livros de administração, que diz o seguinte: haviam 3 pessoas trabalhando cortando pedra. Aqui no Brasil não existe essa expressão, ela é mais usada em Portugal. Canteiro, aquele que corta pedra com ângulos, com cantos definidos, determinados, é a profissão de canteiro. Canteiro para nós é lugar de plantar alface ou é de obras, né? Não sei de outros canteiros que andam por aí. Mas, para usar essa mesma expressão, porque na verdade em português também não sei que nome se daria isso, esses indivíduos, 13, estavam trabalhando, cortando pedras, eram 3 canteiros, e chegaram perto de um e perguntaram o seguinte: o que você está fazendo? Ele disse o seguinte: eu estou ganhando a minha vida, eu sou pago para fazer isso aqui, sei fazer, faço e recebo meu pagamento. Ao outro perguntaram o seguinte: o que você está fazendo? Ele falou: eu estou fazendo a melhor obra de cantaria que existe nessa região. Ninguém corta uma pedra tão bonita, tão certinha quanto a minha. E a pessoa pôde ver que, inclusive, que por perto tinha muitas pedras, até cortadas razoavelmente bem, mas que ele havia rejeitado, porque ele queria e gostava de fazer tudo com perfeição absoluta. Ao terceiro
A quem se perguntou a mesma coisa, ele respondeu: eu estou ajudando a construir aquele prédio, aquela catedral lá. E aí vem a pergunta: qual dos três é o pior? Qual dos três é o melhor? Qual o significado de cada um deles? O significado do primeiro é o mais comum que existe entre as pessoas. É alguém que faz alguma coisa por obrigação e faz aquilo, se julga satisfeito, recebe o seu pagamento e para por aí. O pior deles é aquele que acha que faz e que deve fazer o melhor, porque ele está extrapolando daquilo que foi estabelecido e da necessidade. Ele está colocando o seu entendimento, está colocando o seu esforço naquilo que ele faz, na sua própria obra, e não tem percepção de que aquilo é apenas um elemento para ser levado para uma obra maior. E o homem importante, que é importante para as organizações e que é importante nesse contexto, é aquele que sabe o significado daquilo que ele está fazendo, o sentido daquilo para o que ou para o qual ele foi separado. Então ele tem a visão de que ele, na verdade, está ajudando a construir aquela catedral que lá está. Irmãos, nós poderíamos também nos perguntar em determinado momento, agora talvez, que tipo de canteiro que nós somos, o que nós estamos fazendo. Nós podemos, evidentemente, estar dando tanta ênfase ao nosso próprio trabalho, que nós podemos até, quem sabe, começar a ficar com a glória para nós próprios. O que vai ser feito lá, se tem uma catedral para ser construída lá? Ele não está nem vendo isso, ele está vendo apenas a sua obra, ele está vendo apenas aquilo que ele faz, ele está vendo apenas a sua visão. Mas o outro é esse o tipo de pessoa que nós, como cristãos, precisamos ser. Nós temos que ter a compreensão de que nós fomos colocados para fazer alguma coisa que tem sentido e tem significado naquela catedral, naquilo que está sendo construído. Vale dizer, irmãos, que a nossa visão tem que ser a visão daquilo que eu faço, mas também a visão do sentido e do significado daquilo que eu estou fazendo. Nós precisamos, irmãos, ter uma compreensão da obra de Deus, precisamos ter uma compreensão daquilo que Deus quer, um conhecimento bíblico aprofundado, para que a nossa própria vida, cada ato, cada atitude, cada postura nossa, seja sempre tendo em vista a obra de Deus, o plano de Deus, o plano de salvação que Deus tem para cada um de nós e para este mundo. Se nós nos desviarmos para uma daquelas duas situações, das outras duas pessoas, nós estaremos com uma contribuição, se não negativa, pelo menos muito deficiente, muito deficitária em relação àquilo que o Senhor quer. É preciso, irmãos, que nós tenhamos a compreensão de que o que eu faço não tem sentido somente no que eu faço, mas ajuntando-se, incorporando-se aquilo que o meu irmão, que a minha irmã também está fazendo, isso produza um resultado, isso aumente, e isso é que é, na verdade, a obra de Deus. A obra de Deus é nós crermos no Senhor, a obra de Deus é nós agirmos segundo a sua palavra, a obra de Deus é nós termos a compreensão de que estamos participando de algo maior. Estamos participando de algo maior. Irmãos, se nós pudermos também entender que sozinho nós nada somos, mas que quando estamos incorporados ao trabalho uns dos outros, que a nossa obra pode se aglutinar com a obra de mais outros irmãos, nós vamos ver, irmãos, que aí há uma progressividade importante, mas sobretudo, eu vou conhecer melhor o meu irmão. Hoje talvez eu esteja assim meio tirado para o lado da minha profissão de consultor e lembrando de muita coisa da área de administração, mas existe uma coisa que eu gostaria também de lembrar e aplicar aqui, que talvez alguns dos irmãos já tenham visto falar aí fora.
É um conceito moderno em administração que fala do cliente interno. O cliente não é apenas aquele que compra o nosso produto, falando de empresa, não é apenas aquele que vai agradar ou não daquilo que ele comprou. Esse cliente que hoje dizem que o cliente é rei, há também o cliente interno. Quem é o cliente interno? O que significa isso? Dentro de uma organização, o cliente interno, irmãos, é aquela pessoa que recebe de nós uma parte do trabalho já feito para fazer a sua parte, que por sua vez entrega um outro, e esse outro vai dar conclusão. E se cada um fizer o melhor para o outro, o produto lá no final será perfeito. Então, se eu tenho entendimento, vamos transportar essa visão para dentro da organicidade da igreja. Se eu tenho essa visão, eu vou entender que o que eu faço na igreja, como servo do Senhor, é preciso ser feito de tal forma que o meu irmão possa, quem sabe, a partir daquele ponto, realizar também mais um pouco, e assim no somatório de todas essas atitudes, haja um resultado único, haja um produto final único, que é o trabalho de Deus bem feito. Mas o que pode acontecer? O que pode acontecer internamente numa organização? É que as pessoas podem criar problema uns para os outros, pode existir ciúme, pode existir vaidade, e ao invés de eu dar à pessoa o melhor para que ela possa fazer o trabalho dela, eu já dou a coisa um pouco piorada para que a bomba arrebente na mão dele. Eu não quero que o trabalho bem feito que eu faça redunde num trabalho mais bem feito ainda daquele que está ao meu lado, para que a glória fique para ele, porque eu quero a glória é para mim. Meus irmãos, se um fenômeno desse acontecer dentro da igreja, e às vezes acontece, é que nós deixamos às vezes de fazer bem feito alguma coisa, deixamos de colocar o coração na obra efetivamente, por ciúme, por vaidade. Vaidade é algo terrível, algo tremendo. Inveja. Coisas dessa natureza são como um ácido que desfazem as relações das pessoas. E se Paulo usou de todas essas palavras, de todas essas figuras, para mostrar que a igreja é um organismo, é um órgão, é um corpo completo, e que cada um de nós é um membro desse corpo, se todos os membros forem perfeitos e atuarem perfeitamente, esse corpo vai ser uma perfeição. Irmãos, a obra do Senhor não é alguma coisa extremamente complexo, complicado, que só gênios, só pessoas extremamente capazes possam realmente fazer. Não basta nós termos conhecimento daquilo que é certo, mas é preciso termos um volume de vontade suficiente para pôr isso em andamento. Se nós temos, pela nossa inteligência, pelo nosso conhecimento da palavra, nós sabemos como devemos agir, mas se nós não tomarmos uma atitude de vontade para realizar aquilo que nós sabemos, duas coisas vão acontecer. Em primeiro lugar, que a obra deixará de ser feita. Aquilo que somente eu posso fazer, aquilo que está destinado a mim fazer, vai ficar vagando, vai ficar vazia, não vai ser feita. Mas em segundo lugar, irmãos, pode acontecer também que eu passe longas horas da minha vida, longos dias, amargurado, porque eu sabia que devia ter feito e não fiz. Eu devia ter pregado para fulano e eu não preguei e ele morreu. Eu devia ter melhorado o meu relacionamento com meu irmão, com a minha irmã, e eu deixei de fazê-lo. Eu deixei de pedir perdão a alguém de algo que eu fiz. Eu deixei de tomar uma atitude que a minha inteligência, o meu conhecimento me mostrou. E com isso, irmãos, eu vou passar por motivos de amargura, de tristeza. E a nossa vida não pode ser feita disso, irmãos. A nossa vida tem que ser feita de realizações. E a obra do Senhor é que nós vivamos diante dEle, que nós creamos no Senhor Jesus Cristo e que nós sejamos instrumentos de Deus para, uma vez usados pelo Espírito Santo de Deus,
nós podemos realizar essa obra maravilhosa. Irmãos, esses termos todos utilizados aqui pelo apóstolo Paulo, eles são autoexplicativos, nós não temos que ficar fazendo comentários sobre ele. Mas eu gostaria que os irmãos estivessem atentos ao fato de que ninguém é melhor do que ninguém. A mão esquerda recebe às vezes aliança, recebe às vezes um anel, às vezes um relógio, alguma coisa para o lado de cá. A mão direita às vezes é que trabalha mais, mas a mão direita vai ficar reclamando, eu que trabalho mais, e a mão esquerda que recebe as joias, as coisas que ela carrega com tanto orgulho e com tanta vaidade. Porque na verdade, quem se alegra de ter uma joia que está por dentro é a pessoa, é o organismo global, é o organismo total. Então, irmão, se eu estiver limpando uma cadeira, se eu estiver dando um copo de água para uma pessoa, como diz a palavra de Deus, se eu estiver convidando alguém, qualquer coisa, por menor que seja, mas que somente eu posso fazer naquele momento e naquela hora, naquele ponto do espaço, se eu fizer, irmãos, isso é motivo de glória para o corpo, que é a igreja, para o Senhor Jesus, que reina a igreja, que é o esposo. E assim, irmãos, sabendo que nós somos alguém, que somos parte importante desse corpo, vamos glorificar a Deus mais e mais. Vamos ajudar uns aos outros mais e mais. Ah, mas como que eu posso ajudar meu irmão? Põe o joelho no chão e ora por ele, para você ver se não vai acontecer alguma coisa. Irmãos, nós não sabemos nada a respeito do poder da oração. E com isso nós cremos muito pouco. E até julgamos que alguém está na televisão jogando conversa fora, falando em nome de Jesus, porque ele está falando isso porque ele quer dinheiro. Não é assim que a gente pensa? Se os irmãos não pensam assim, eu tenho que confessar que muitas vezes eu já pensei. Mas na verdade, irmãos, quem que conhece o que está no coração do meu irmão, da minha irmã? E se nós pedirmos ao Senhor alguma coisa, crendo, Ele vai realizar, segundo a sua vontade. O viver cristão, irmãos, há que ser um viver de alegria. Quando todas as partes do corpo têm saúde, o corpo no seu todo vai bem. E por isso, irmãos, nós temos que zelar pelo corpo, que é a igreja. Primeiro, cuidando de nós mesmos, nos aperfeiçoando na leitura, no estudo, no envolvimento com as coisas de Deus. Em segundo lugar, amando os nossos irmãos, procurando conhecer melhor os nossos irmãos, procurando entender a obra do Senhor, para ver em que ponto que eu posso estar ajudando mais, contribuindo. Irmãos, a contribuição para a obra do Senhor é coisa muito importante, porque nesse mundo ainda não se faz nada sem que tenha que haver o uso do dinheiro. Quando nós pensamos que o dinheiro é nosso, esquecemos que o dinheiro pertence ao Senhor, nós às vezes não agimos conforme o Senhor espera. E às vezes, irmãos, aquele dinheiro que Deus ia fazer passar pelo nosso bolso para chegar lá e deixando uma grande parte do nosso bolso, vai para o bolso de outro que vai ser fiel ao Senhor. Por isso muitas vezes nós não prosperamos, porque nós não cremos que, como membros do corpo de Cristo, também a nós compete o dever de ajudarmos na obra do Senhor. E é por isso que nós às vezes ficamos reclamando de algumas coisas que a gente vê na televisão, de algumas igrejas que pedem muito dinheiro. Mas eles estão fazendo muita coisa. Sabe por quê, irmãos? Eles têm dinheiro. E às vezes a nossa igreja não faz. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa igreja não tem dinheiro. Mas aonde está o dinheiro? A palavra de Deus afirma que o dinheiro pertence ao Senhor. Todas as coisas debaixo dos céus pertencem ao Senhor. Todas. Mas às vezes nós retemos mais do que devíamos. Irmãos, que Deus nos abençoe, que nós possamos efetivamente buscar a unidade do corpo de Cristo. Nós possamos entender que nós somos importantes, irmãos. Há pessoas que vêm às vezes à igreja e fica assim meio no canto, acha que ele é pequenininho. Irmão, não tem ninguém pequenininho na obra do Senhor. Não tem. Pode parecer que a minha mão seja muito importante, pode parecer isso, mas irmãos, esse dedo aqui é o mais importante de todos. Porque se eu não tivesse esse dedo, era muito difícil para eu manusear as coisas, para eu pegar.
Esse é extremamente importante. Mas se eu ficar sem essa unha aqui, não vai ser nada agradável. Todos nós somos parte do corpo do Senhor. Todos nós recebemos do corpo, recebemos da união, os nutrientes espirituais para que nós possamos continuar. É em contato com os irmãos, é participando com os irmãos, que nós nos alimentamos, nós nos fortalecemos. Glória ao nome do Senhor, irmãos, que Ele nos tem feito participantes desse corpo maravilhoso, que é a igreja do Senhor.